Quais as 5 posições que o Crespo deseja reforços ainda? Não acredito em mais 5 reforços para o São Paulo. Por tudo que eu tenho ouvido de Rui Costa, de Júlio Casares, dos caras que tocam o futebol do São Paulo hoje, o Márcio Carlomagno também, a ideia do São Paulo é tentar trazer. O lateral direito está resolvido, é o Lucas Amon. O zagueiro está resolvido, é o Dória. Danielzinho está contratado. O São Paulo tem muita vontade de ter o Alan, embora tenha anunciado oficialmente que desistiu. Eu ainda vou esperar mais um pouquinho para ter essa confirmação. E atacante de lado de campo, tá bom? O goleiro também já foi contratado. O Marcos Alves quer saber sobre reforços para o São Paulo. Eu não descarto a contratação do Alan. Eu acho que o São Paulo segue trabalhando nos bastidores pelo Alan, embora tenha anunciado publicamente que não. E o São Paulo também quer o Zenon. Zenon é um atacante argentino do Boca Juniors, embora a negociação seja tratada como difícil. Tomás Martins, Julian Fernandes e Zenon, ou é um ou é outro. Sobre o Zenon, é real o interesse. Deixa eu até ler para vocês o que me foi escrito ontem, tá? Esse Julian Fernandes é que eu não tenho informação, vou até perguntar. Ó. Perguntei assim ontem à noite, até porque vocês pediram, né? Peraí. Kevin Zenon do Boca, tem alguma mínima chance? Foi dessa maneira que eu perguntei. Kevin Zenon do Boca, tem alguma mínima chance? Temos interesse, mas é uma negociação difícil, tá? O novo nome perguntado, Julian Fernandes. Deixa eu ver primeiro onde joga o Julian Fernandes, para depois a gente tentar. New York City, é isso? Será? Ou é Palestina? Que apareceram 2. Esse aqui é meia ponta direita, pode ser esse aqui, né? Bom, vou mandar mensagem sem citar o. Sabes, Julian Fernandes é uma das possibilidades de reforços para o São Paulo? Tá faltando para o São Paulo agora os pontas, né? Estão faltando agora para o São Paulo os pontas, né? Mais uma pergunta, Nicola. Por que os diretores do São Paulo vão atrás do Michael Jackson, reduzir o salário para jogar no Santos? Do Michael Jackson, não. Do Michael. O Michael Jackson deve ter ficado por conta do corretor de português lá do Severino Costa. Essa foi uma das notícias importantes do dia no Santos. O Michael topou baixar sua pedida para jogar no Peixe. Ele ganha na casa de R$1,5 milhão por mês, né? E poucos jogadores no Santos ganham R$1,5 milhão por mês. O Tiquinho Soares ganha na casa de R$1,5 milhão, o Bilal Brahimi ganha 1,300 e o Gabigol chegou para ganhar 250. Não daria, não tinha muita lógica trazer o Michael para ganhar 1,5. O Michael concordou em ganhar menos, um pouco menos também, ninguém imagina que ele vem pela metade, vai ganhar 1,2, alguma coisa nesse sentido, com um contrato mais longo do que o atual. Agora o Santos tenta convencer o Flamengo a liberá-lo por uma compensação financeira não muito alta, tá? São Paulo poderia entrar na jogada? Poderia, até porque tem uma redução drástica na folha salarial apenas com a saída do Oscar, né? Primeira resposta que eu recebo de uma das minhas fontes, vocês perguntaram sobre Julian Fernandes, se é uma das possibilidades de reforços para o São Paulo. Nunca falamos dele. Agradecendo aqui a fonte e esperando por novas perguntas de vocês, tá bom? Que mais? O Jefferson Matos, Nicola, seu amiguinho Casares vai cair na sexta-feira. Não é meu amigo, é um conhecido meu. E aí, cara, eu acho que o que for bom para o São Paulo e o que for decidido pela maioria precisa ser respeitado. Se houver na sexta-feira a decisão do Conselho Deliberativo pelo impeachment do Júlio, que o São Paulo siga e encontre um presidente melhor. Eu só acho que as pessoas precisam ouvir a defesa dele para depois tomar a decisão, tá? Eu, se fosse conselheiro do São Paulo, eu iria para lá para ouvir as explicações. E eu acho que ele precisa dar explicações, porque o Júlio Casares recebeu R$1,5 milhão durante um período de 2 anos, com depósitos em dinheiro, um movimento completamente estranho, completamente fora do comum. Por que você recebeu essa grana, Júlio? O que aconteceu? Isso que a gente vai saber na sexta-feira, tá bom? Breno Oliveira, Julian Fernandes do São Paulo, tá todo mundo noticiando. Pois é, mandei mensagem para uma fonte no São Paulo e a pessoa garantiu que não. Deixa eu até mandar um print para ver o que já foi publicado.
e vou mandar para uma segunda fonte. São Paulo abre conversas por Julian Fernandes. São Paulo abriu conversa com Julian Fernandes. Em busca de reforços para o setor ofensivo, São Paulo fez uma consulta ao Grupo City pelo meio argentino Julian Fernandes. Notícia do Marcelo Braga, do GE. O pessoal de São Paulo me garantiu que esse nome não foi discutido. O que eu vou fazer? Diante de tanta pergunta, vamos mandar para uma segunda fonte. Vou ler até o que disse a primeira, tá? Não, nunca falamos dele. Vou até mandar uma mensagem. GE que publicou. Aí já vou aproveitar, vou mandar para uma outra fonte. Boa noite. Mandei aqui, tá bom? Mandei mensagem para uma segunda fonte no São Paulo. Mandei o print, inclusive, falei, tem algum fundo de verdade? A resposta dessa fonte do São Paulo, 1952, sobre Julian Fernandes, meio atacante argentino do Grupo City. Não tem nenhuma proposta. Estamos analisando. Então, acho que casa com o advento do Zenon, Kevin Zenon. São jogadores que estão sendo monitorados e encontrados pelo São Paulo, e o São Paulo vai tentando entender condições do negócio. Sei que para o Zenon e para o Boca já foi feita uma proposta de empréstimo, ainda sem avanços, e essa fonte do São Paulo, 1952, responde, não tem nenhuma proposta, estamos analisando, tá bom? Já é uma informação diferente da que havia sido dita por uma outra pessoa do São Paulo. A pessoa, às 19h30, tinha dito, nunca falamos dele, o que não parece ser muito, não condizer muito com a realidade, né? Tomás Martins, Pelica, procede que o São Paulo ofereceu Alan Franco e Zenon? Ofereceu o Alan Franco pelo Zenon? Eu vou mandar essa mensagem. É verdade que o São Paulo ofereceu o Alan Franco para ter o Zenon? Zagueiro Alan Franco, né? Enfim, vocês gostam da ideia? O Zenon é muito mais novo, né? Só que o Alan Franco é titular do São Paulo, o Zenon é reserva no Boca. Enfim, se tiver a resposta também já conto para vocês. Julian Fernandes no São Paulo, o São Paulo desistiu do Alan. O São Paulo anuncia que sim, que desistiu do Alan, mas eu estou cravando todo santo dia que o Flamengo não desistiu de contratar o Marcos Antônio e vai esperar pela resolução do impeachment para abrir conversas definitivas com o São Paulo. E se o São Paulo e a proposta do Flamengo pelo Marcos Antônio certamente vai incluir o Alan, tá bom? Achei meio estranho, mas tudo bem. Vocês pediram para perguntar e eu perguntei assim. É verdade que o São Paulo ofereceu Alan Franco para ter o Zenon? É que eu acho que se eu falar como a pessoa respondeu, enfim, a pessoa, ela disse o seguinte, ó. Aí teria que haver demissão por justa causa no São Paulo, tá? Então, Alan Franco por Zenon, nem sei se alguém publicou isso, tá? Mas o São Paulo descarta por completo qualquer possibilidade disso acontecer. Foi o que eu falei, né? O Alan Franco, investimento alto, jogador que é titular absoluto, enfim. Breno Oliveira perguntando sobre o Julian Fernandes. São Paulo assegura que não fez proposta, mas é um nome que está sendo analisado. Nicola PVC falou que hoje que as chances de impeachment do Casares aumentaram. Elas aumentaram por conta da decisão na justiça de permitir o voto híbrido e de mudar o fórum qualificado. Então, são duas situações extremamente importantes. O grupo da situação do São Paulo ainda vai tentar reverter essa decisão, só para vocês entenderem. O Outem Ares de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, havia determinado que só poderia votar quem fosse presencialmente. E aí você diminui muito o quórum, você diminui muito a plateia, né? Porque tem muito conselheiro que está viajando, tem muito conselheiro com incapacidade física, gente muito velha, enfim. E há necessidade, ou haveria necessidade, de acordo com o Outem, de pelo menos 191 votos pelo impeachment para que o Júlio caísse. A Justiça decidiu, através de uma liminar, que a votação é híbrida, ou seja, ela acontece de forma presencial e também online, e não há necessidade de mais 191 votos para derrubar o Casares, e sim de 191 pessoas votando
sendo pelo menos 171 pelo impeachment, tá? Então, no mínimo 191 votos, se tiver menos, não dá, e pelo menos 171 pessoas a favor do impeachment. Casares, o São Paulo pode caminhar para a SAF? Paulão, o problema nunca foi o Casares em relação à SAF, tá? Tô para te dizer até que o Casares, entre os dirigentes do São Paulo, é aquele mais propenso a fechar com o SAF. Dependendo de quem assumir o lugar dele, caso o Casares caia, eu posso te assegurar que tem muita gente dentro do São Paulo, dos conselheiros, dos cardeais, que é radicalmente contrário à ideia. Por quê? Porque o cara não está pensando no bem do São Paulo, o cara está pensando nele. Porque se o São Paulo virar SAF, qualquer conselheiro passa a ser figura ilustrativa, não vai ter mais cargo nenhum, não vai. Ele pode até continuar como conselheiro, mas não vai apitar absolutamente nada. Nunca ele vai ter chance, por exemplo, de virar um diretor de futebol, diretor de marketing ou qualquer outra coisa. Ah, Nicola, mas ele tem capacidade para tal? Não, mas ele quer ter a carteirinha, quer dizer que foi diretor, enfim. Pensa-se mais no próprio umbigo do que no clube, tá bom? É isso aí, nação São Paulina. Esse aí é o vídeo de hoje com o Nicola trazendo respostas, né, que foi traga na sua live, e ele buscou ali informações sobre como está o andamento do São Paulo nas negociações com o Zenon, né, do Boca Juniors, e também essa pergunta que surgiu aí do Julian Fernandes, né, jogador aí que faz parte do grupo City, né, e estaria na mira do São Paulo. A fonte que ele teve, duas fontes, diz que o São Paulo mapeia sim, mas ainda não formalizou nenhuma proposta, e eu quero saber a sua opinião nos comentários. Seria grandes reforços aí para a equipe tricolor? E essa novela aí com o Alan? Esperamos que sexta-feira tudo se resolva, né, após a votação, ou não, né, do impeachment do Júlio Casares, mas esperamos que ele seja impeachmentado, né, porque para o bem do São Paulo tem que tirar essas pessoas que têm feito mal ao clube. O que você pensa sobre isso? Use o espaço para comentar aí para registrar a sua opinião.